Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Gladstone Araújo, sou conselheiro e coordenador da Comissão de Divulgação do Conselho Regional de Biologia da 4ª Região, o CRBio 04. Falamos do espaço Gilberto Pedrali, na sede do CRBio 4 em Belo Horizonte, para mais uma edição do nosso Papo com Biólogo. O nosso evento ele está sendo transmitido ao vivo no Facebook do Conselho, onde os internautas poderão interagir, curtindo, compartilhando e enviando perguntas. E avisem para aqueles que não podem assistir hoje, que esse evento será disponibilizado brevemente no nosso canal do YouTube. Hoje nós teremos uma edição especial do Papo com Biólogo. Vamos falar dos 2 anos da tragédia de Mariana, cenários e perspectivas. No dia 5 de novembro, completaram-se 2 anos do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, de propriedade da mineradora Samarco. Segundo dados do IBAMA, 34 milhões de metros cúbicos de rejeitos foram lançados no meio ambiente, percorrendo mais de 600 quilômetros de cursos d'água até o litoral do Espírito Santo. Em março de 2016, a Samarco, Vale, BH Pilton, governos federal de Minas Gerais e do Espírito Santo assinaram um termo de transição e de ajustamento de conduta para a criação da Fundação Renova, que tem por missão implementar e gerir os programas de reparação dos impactos do rompimento da barragem. Como o maior desastre ambiental do Brasil pode ser um desafio e, por que não, uma oportunidade para os profissionais biólogos? Como têm sido os trabalhos desde então? Qual a real extensão dos danos ambientais? Quais ações já foram implementadas e de que forma? Como que nós, os biólogos que atuam na Fundação, como os biólogos que atuam na Fundação têm contribuído para a recuperação da bacia do Rio Doce? Para responder essas e muitas outras perguntas, apresentamos uma edição especial do nosso Papo com Biólogo, com o tema 2 anos da tragédia de Mariana, cenários e perspectivas. Para debater sobre o assunto, foram convidados os biólogos Rodolfo Campelo e Ricardo Pinto Coelho. O Rodolfo, ele é especialista de programas socioambientais da Fundação Renova, com foco em programas de biodiversidade e conservação na área de ecologia de biomas tropicais. Ricardo Pinto Coelho é doutor em limnologia e foi o primeiro convidado do Papo com Biólogo, em março de 2016, quando o tema também foi o rompimento da barragem de Fundão. Lembrando que durante as falas, vocês aí que estão assistindo, podem já ir formulando as perguntas e enviando para os nossos canais de comunicação. Bem-vindo a todos e bom papo com o biólogo. Dr. Rodolfo? Bom, primeiramente, boa noite. Acho que está funcionando direitinho. Como foi falado, meu nome é Rodolfo Campelo. Eu sou especialista na Fundação Renova, sou biólogo de formação também. Papo com biólogo, né? Tinha que ser, né? Então, sou biólogo de formação. Eu fiz minha graduação no Espírito Santo e fiz meu mestrado aqui na UFOP, em Ouro Preto. Tá? E atuo principalmente na área de ecologia aquática. Tá? Então, eu vim hoje aqui falar um pouco sobre a Fundação Renova, a criação da Fundação, os programas socioambientais que estão ligados, né, à gerência de programas socioambientais que eu estou ligado, e falar um pouco sobre os programas que estão sendo executados pela equipe de biodiversidade e conservação da Fundação. Bom, então, para começo... Aí, foi. Então, primeiramente, só para complementar o que foi falado aqui na abertura, após o rompimento da barragem de Fundão, foi firmado um compromisso judicial entre as empresas Samarco, Vale, BHP, e os governos federal e estaduais de Minas e do Espírito Santo. Esse compromisso judicial ele foi assinado em março de 2016 e ele tem por finalidade apresentar as ações de reparação e de conservação que devem ser executadas que teriam que ser executadas pelas empresas para poder fazer a recuperação do Rio Doce. E nesse termo de transação de ajustamento de conduta foi criada a Fundação Renova. A Fundação Renova ela é uma entidade privada, ela é de direito privado, sem fins lucrativos e responsável pelos programas de reparação.
Tá? Ela é regida por leis e supervisionada pelo Ministério Público. Então, todas as ações que são feitas pela Fundação Renova, ela é fiscalizada e principalmente pelo Ministério Público. Então, a gente existe um controle muito rígido sobre as contas e sobre todas as despesas que a Fundação Renova tem. E a Fundação Renova ela foi criada para ter autonomia administrativa, patrimonial e financeira e operacional. Então, a Fundação Renova ela foi uma entidade criada pelo TETAC e ela tem autonomia para executar as ações de reparação e de compensação que foram descritas no termo de compromisso. Tá? Aqui. Só um pouquinho da governança, para vocês entenderem como que está a questão de governança da Fundação Renova. Eu não sei se todos tiveram acesso ao TETAC, ele está livre na internet, né? Todo mundo pode ter acesso a ele, mas com a assinatura do TETAC foi criada um conselho interfederativo. Tá? Esse conselho ele é composto pelos representantes dos estados, do governo federal, dos órgãos ambientais em geral, e eles, principalmente os secretários de meio ambiente e os prefeitos dos municípios afetados e tudo mais. E esse comitê interfederativo, ele que vai direcionar todas as ações da Fundação Renova. Tá? Além disso, a gente tem a supervisão da curadoria do Ministério Público, né? Existe também um painel de especialista que foi criado para poder fazer uma avaliação crítica dos processos, quando existisse um entendimento diferente entre os projetos que foram apresentados pela Fundação e a análise dos órgãos ambientais. Então, existe um painel de especialistas para poder dirimir e sanar essas dúvidas e ponderar as questões. E, além disso, existe uma auditoria independente de todos os programas para poder dar a finalização desses programas, né, dessas ações que estão sendo feitas. Internamente, a Fundação Renova ela tem um conselho curador, tá? Um conselho consultivo, um conselho fiscal. Ela tem a ouvidoria, que eu vou passar para vocês depois, no final da apresentação, o telefone, a ouvidoria da Fundação. Uma área de compliance, que é necessário, principalmente por causa dessa questão da auditoria independente, mais a fiscalização do Ministério Público, e para dar mais transparência nas ações que a Fundação executa. E existe uma diretoria executiva, que é onde a gerência de programas socioambientais e socioeconômicos ela está ligada. Tá? Que é agora o que a gente vai falar um pouquinho. Para poder finalizar essa apresentação, a Fundação Renova ela criou esse slogan que nos move, o agora, o futuro e juntos, onde essa é a intenção da Fundação Renova na hora de executar os programas socioambientais e socioeconômicos que a gente tem, lembrando sempre que as pessoas e comunidades elas estão no centro das ações, elas são prioridade na execução das atividades, sempre a gente vai priorizar as atividades relacionadas a pessoas e as comunidades. A gente tem um link sobre terra e água, onde estão os programas de biodiversidade, de conservação, de manejo de rejeito, e também a reconstrução. A gente tem também a questão da reconstrução de infraestrutura, que estão todos os programas ligados a essa tipologia. Tá? Então, isso aqui é um desenho que a Fundação Renova criou, né, e colocando sempre, eu acho que vale frisar as pessoas como em primeiro lugar. Acho que não vai passar não, hein? Aí foi. Bom, só para identificar a questão do impacto, né, o rompimento da barragem de Fundão ele aconteceu no dia 5 de novembro, né, e foram carreados cerca de 39,2 milhões de metros cúbicos de rejeito ao longo de todo o rio. Né? O trajeto que o rejeito ele percorreu foi de Mariana, na barragem de Fundão, passando por toda essa extensão, chegando ao mar. O rejeito ele atingiu o rio Gualacho do Norte, percorreu o Celeito até desaguar no Rio Doce. Cerca de 20,3 milhões de metros cúbicos de material ficaram depositados na usina hidrelétrica Risoleta Neves, que a gente chama de usina de Candonga. Tá? Ficou, a maior parte do rejeito ela ficou
presa nessa barragem. Essa barragem ela serviu como uma contenção mesmo desse rejeito. E daqui para baixo, cerca de 18,9 milhões de metros cúbicos de rejeito seguiram o fluxo do rio e chegaram no mar no dia 22 de novembro de 2015. Nesse evento, infelizmente, a gente teve 19 mortes e impacta em diversos municípios do Espírito Santo e de Minas Gerais. E esse rejeito ele percorreu cerca de 650 quilômetros. Aqui, uma introdução rápida do que foi o rompimento da barragem, e aqui agora os programas socioambientais. Tá? O que a Fundação Renova está executando hoje? Com relação à recuperação ambiental, já foram feita a reabilitação de 101 tributários, o plantio emergencial de 800 hectares de vegetação, principalmente vegetação de crescimento rápido, para poder segurar o sedimento, o material de rejeito que estava nas margens do rio. Foi feito o controle de erosão e reconformação de margens em 1.628 hectares de planície, em um total que foi identificado pelos órgãos e foi apresentado aos órgãos ambientais de 2.184. E o principal trecho de deposição de rejeito foi esse trecho de 113 quilômetros, tá? Que sai da barragem de Santarém até a barragem de Gandonga, barragem de Risoleta Neves. Bom, com relação ao manejo de rejeitos, que eu acho que é uma preocupação que todo mundo tem, né? Então, foi aprovado um plano de manejo de rejeitos em junho, e esse plano de manejo ele já foi apreciado pelos órgãos ambientais. Ele divide o rio em 17 trechos, né, sendo o trecho 17 a região marinha. Tá? São cerca de 670 quilômetros de cursos d'água que estão no escopo do plano de manejo de rejeitos. E esse plano ele tem toda uma complexidade, porque como a gente tem vários ambientes que a gente tem rejeito acumulado, a mesma ação ela não pode ser feita em todos os trechos. Então, cada trecho vai ser... a proposta do plano é cada trecho ser avaliado de uma forma independente, para poder a gente ter as melhores ações em cima de cada trecho desse, para diminuir, né, a questão do impacto da própria retirada desse material. Porque já teve o impacto da passagem da pluma do rejeito. E aí, para retirar, se a gente tirar de qualquer jeito, ou se fizer a mesma ação ao longo do rio todo, a gente pode revolver esse rejeito e aumentar a turbidez do rio, e é isso que a gente não quer. Então, por isso que cada trecho vai ser avaliado independente. A questão de gestão hídrica, hoje, o que falam é que o Rio Doce é o rio mais monitorado do país. A gente tem 92 pontos de monitoramento distribuídos no Rio Doce, na zona costeira, e a gente tem 22 estações automáticas com sondas, fazendo avaliação física e química da água em tempo real. Então, já foram mais de 80 mil dados compilados e compartilhados com os órgãos ambientais. E nesse contexto, a gente está avaliando mais de 120 parâmetros, tanto de água, sedimento e parâmetros biológicos. Tá? E uma informação que está disponível em relatórios do IGAM é que desde o primeiro semestre de 2016, os níveis de metais no curso d'água do Rio Doce têm se mantido na normalidade em valores históricos do Rio Doce. Tá? E na avaliação das 3 últimas coletas, nenhum parâmetro se registrou alteração, violação dos limites da resolução CONAMA para abastecimento e consumo humano. Isso como essa apresentação, a atualização dela foi de outubro, então, de outubro, 3 meses para trás, a gente não teve nenhuma violação dos parâmetros. Tá? Os parâmetros novos eles estão chegando agora pelo laboratório, então a gente pode atualizar numa próxima oportunidade esses dados. A questão de restauração florestal, que também é um outro programa que é tocado pela gerência socioambiental. A gente tem pelo TETAC, a gente tem que fazer a recuperação de 47 mil hectares em 10 anos. Tá? Um plantio estimado de 20 milhões de mudas. São 5 mil nascentes que devem ser recuperadas de acordo com o TETAC.
E até hoje, no primeiro 5 mil nascentes, em 10 anos, a gente vai ter cerca de 500 nascentes por ano para poder recuperar. Então, no primeiro ano, a gente recuperou 511 nascentes. Elas foram protegidas, em algumas foram feito cercamento, outras você teve plantio. E estão em implantação mais 500 nascentes para esse ano. E agora, com relação à biodiversidade, que eu acho que é o tópico... é o tópico que eu vim falar com vocês, que são os programas que estão sendo executados pela equipe de biodiversidade, que ela é composta somente por biólogos, tá? Então, os monitoramentos eles têm como objetivo o mapeamento do impacto no âmbito da biodiversidade e, a partir dos resultados e entendimentos do impacto, deverão ser propostas ações reparatórias. Hoje, a gente tem um monitoramento de fauna aquática que ele percorre cerca de 670 quilômetros ao longo do rio Gualacho do Norte, Carmo e Doce. Foi aprovado pelo Comitê Interfederativo, pelo CIF, uma avaliação de impacto no ambiente, o trabalho desenvolvido para avaliação de impacto no ambiente marinho, né? Então, a gente fez um plano de trabalho para poder fazer a avaliação crítica desse ambiente. Ele foi aprovado pelo Comitê Interfederativo. Dentro dos programas, a gente tem a construção de 2 centros de reabilitação de fauna silvestre, 2 CETAs, sendo um em Minas Gerais e outro no Espírito Santo. E a Fundação Renova, ela firmou uma parceria com a Fundação Protamar para fazer o monitoramento das tartarugas marinhas nos 156 quilômetros de costa no Espírito Santo, pegando da foz do Rio Doce para norte e para sul, dando esses 156 quilômetros. O monitoramento ele foi iniciado em setembro e está acontecendo, ele acontece ao longo de todo o período reprodutivo das tartarugas e continua acontecendo entre os períodos reprodutivos, porém com menor intensidade, de acordo com a orientação dos órgãos ambientais. Bom, só falando um pouquinho a biodiversidade hoje, nós temos 4 grandes programas. Tá? Eu vou falar com vocês sobre o programa de conservação da biodiversidade aquática. E para esse programa, quando vocês pegarem o TETAC, ou se vocês já tiveram interesse de ver, a gente vai falar da cláusula 164, 165 e 166, que eu vou passar item a item até para poder conseguir construir a ideia de estruturação com vocês. A cláusula 164, ela é complementada pelos termos de referência 1, 2 e 3, que foram emitidos pelo ICMBio. Tá? E a gente, além desse termo de referência, a gente tem uma notificação do IBAMA, que coincide o escopo, e a gente está executando em conjunto. Tá? Esse aqui é só uma foto do termo de referência e está disponível na internet também. Para esse programa de monitoramento, a gente está avaliando toda a comunidade, toda a ictiofauna. Tá? A gente está fazendo coletas de monitoramento da ictiofauna, de macroinvertebrados, plâncton e os parâmetros físicos e químicos da água para poder fazer comparação. E a gente tem hoje, são 39 pontos de monitoramento, e que saem desde do ponto do rompimento da barragem até a foz do Rio Doce. Tá? Esses pontos de monitoramento eles foram identificados pelos órgãos ambientais e vocês vão ver que existem pontos vermelhos e verdes, que são os pontos vermelhos são os afetados e os pontos em verde são os não afetados, que é para a gente ter um controle para poder conseguir, beleza, para poder ter comparação. O outro programa que está ligado à biodiversidade, ele é mais voltado para a área marinha, né, e parte do Rio Doce também, que é composto pela cláusula 165, que ela fala do termo de referência número 4, que fala do programa de biodiversidade da biodiversidade aquática como um todo. Por isso, assim, existe uma sobreposição de foco que a cláusula 164 ela vai tratar principalmente da ictiofauna, e a cláusula 165 ela vem para a gente poder fazer uma avaliação crítica sobre toda a comunidade biológica aquática. Tá? Então, aqui é só uma imagem do termo de referência 4, que também está disponível. Bom, o que esse termo de referência traz e o que a Fundação Renova vai fazer com relação a esse monitoramento? Esse termo de referência ele tem 8 anexos, tá? E a gente vai fazer o monitoramento de ecotoxicologia e bioacumulação,
Estudos de ambiente marinho e ambiente do ciclo da área ambiental 1, eu deixei em vermelho porque eu tenho uma observação para fazer depois. A gente tem o anexo 3 que trata de todos os parâmetros físicos e químicos e oceanográficos da região marinha. O anexo 4 que fala do monitoramento dos potenciais impactos do rejeito nas praias, na região litorânea, nas praias da Foz do Rio Doce, próximas à Foz do Rio Doce. O anexo 5 ele vai tratar das alterações ecológicas e da dinâmica de manguezais e restinga. O anexo 6 é um monitoramento de grandes animais, grandes mamíferos, aves marinhas, né, toda uma estrutura dessa megafauna. O anexo 7 ele vai trazer um estudo sobre a ictiofauna. Então, nesse anexo a gente tem análise de otólito, análise de tecido dos peixes, análise da população, análise genética desses peixes. E o anexo 8, a gente tem o monitoramento de sedimentação no Parque Marinho de Abrolhos, que é justamente aquela questão, o rejeito chegou ou não em Abrolhos. Então, tem um anexo que era específico para isso aí, que a ideia, como está conformada a construção da execução desse programa, ele vai ser feito pelo professor Heitor da UERJ, que já está... a ideia é fazer esse monitoramento com as universidades conforme a orientação do ICMBio. Aqui no termo de referência, ele cita que os monitoramentos da 165 eles devem ser feitos com as universidades. Então, esse aqui são os pontos de amostragem do monitoramento. Tá? Então, o monitoramento marinho ele pega de Guarapari, no Espírito Santo, até a região de Abrolhos, na Bahia. E aqui são os pontos de monitoramento da 164, que coincidem com os pontos de monitoramento da 165. Tá? Porém, para o estado de Minas Gerais, para a questão do Espírito Santo, a gente tem, então, 520 quilômetros de costa. Os pontos do monitoramento, os pontos do rio no Espírito Santo, por isso que eu deixei em vermelho aquela questão do anexo 2, que trata do ambiente do cícula, porque existe uma orientação do IEF para que a gente não use esse termo de referência no estado de Minas, e que, então, dessa forma, a gente só vai atuar com esse termo de referência na porção do Espírito Santo e mar. Então, são 520 quilômetros, são 565 profissionais da academia que estão vinculados, que a gente está formalizando a contratação, e vão ser mais de 43 mil amostras de água, sedimento, animais e vegetais, tá, para poder executar esse programa. Bom, com relação à parte mineira do Rio Doce, o IEF ele sugeriu que seja feita uma avaliação do impacto do impacto do rejeito sobre o Rio Doce na porção de Minas por um edital de pesquisa que vai ser feito junto à FAPEMIG. Tá? Isso está em trâmite junto à FAPEMIG, e está sendo orientado e orientado pelo IEF. Aí aqui tem a deliberação do Comitê Interfederativo, que também é pública, e vocês podem ver lá por que se desdobrou dessa forma aqui no estado de Minas Gerais. Então, só para vocês terem ideia, o edital que vai ser lançado pela FAPEMIG, ele vai ter 8 eixos temáticos, dentre eles processos ecológicos e biogeoquímicos aquáticos, dinâmica de sedimento, hidrogeomorfologia, ecotoxicidade, biota aquática, supressão e degradação de habitats, fragmentação de habitats, mortandade imediata e demais perdas populacionais e bioinvasão. Tá? Então, esse edital que está sendo formalizado pela FAPEMIG, ele vai trazer esses eixos temáticos, e aí já é uma outra oportunidade para as universidades mineiras atuarem também com pesquisa, para a gente entende que fazendo com a universidade a gente vai ter a transparência e a idoneidade que a sociedade precisa. Bom, saindo um pouco da questão de biota aquática, a gente está entrando na questão de biota terrestre. Então, como eu falei com vocês, foi feita uma avaliação de impacto sobre as espécies terrestres ameaçadas de extinção. Tá? Essa avaliação de impacto ela foi aprovada pelos órgãos ambientais, e agora o próximo passo é a elaboração de um plano de ação nacional
que vai ser feito para a biota terrestre do Rio Doce, das margens do Rio Doce, tá? E a realização de um monitoramento com a metodologia de Rappeld ao longo de todo o Rio Doce até chegar na costa. Tá? Esse plano de ação nacional, ele já foi contratado pela Fundação Renova, ele vai ser iniciado no próximo mês, e o monitoramento, a gente está em processo de concorrência para poder fazer esse monitoramento da fauna terrestre. Esse monitoramento ele vai englobar tanto análises de metais em tecido de animais, de mamíferos, em penas de aves e assim por diante. Então, ele vai ter toda a parte de bioacumulação, mas também a avaliação populacional das espécies. Com relação à unidade de conservação, que é o terceiro programa que a equipe de biodiversidade está atuando, a gente vai fazer uma avaliação, para atendimento à cláusula 181, a gente vai fazer uma avaliação do impacto sobre as unidades de conservação ao longo de todo o Rio Doce. Tá? Aqui tem a deliberação de 2016, que identifica as unidades de conservação que devem ser avaliadas, tá? E o processo de avaliação de impacto será iniciado agora no primeiro trimestre de 2018. Em Minas Gerais, a gente tem 13 unidades de conservação que vão ser avaliadas. Para a porção do Espírito Santo, a gente tem mais 6 unidades de conservação, isso na parte continental. E na parte marinha, são 11 unidades de conservação que vão ser avaliadas. Estou acabando. Bom, continuando com a unidade de conservação, além disso, a gente ainda tem um programa que é compensatório, que ele vai tratar da consolidação de 2 unidades de conservação, sendo uma aqui o Parque Estadual do Rio Doce e a outra o Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz, no Espírito Santo. Essas 2 unidades a gente vai fazer a consolidação dessa unidade de conservação, revisão de plano de manejo e executar os programas que vierem desse plano de manejo para poder fazer a consolidação dessas unidades. E, por fim, a gente tem mais um programa compensatório, que é o auxílio na gestão da fauna, que é o que eu falei com vocês, que a gente vai fazer a construção de 2 CETAs, 2 centros de triagem animal silvestre, sendo um em Minas e outro no Espírito Santo. Tá? Existe ainda uma discussão da localização desses centros de triagem, né, para o estado de Minas. A ideia é que esse programa ele está sendo feito junto com a equipe do IBAMA, e para Minas Gerais a ideia é fazer a construção dos CETAs aqui em Nova Lima, e no Espírito Santo ainda estão identificando a localização dele. Tá? Bom, e era isso que eu tinha. Aqui estão os contatos da Fundação Renova, o 0800, o e-mail, a ouvidoria, o site, as redes sociais. A Fundação Renova hoje ela está divulgando as ações que estão sendo feitas em rede social. E só um link que o Gladstone pediu para falar, todos esses programas da biodiversidade, eles necessariamente eles serão executados por biólogos, que é a formação e tudo mais. Eu acho que isso foi bom trazer isso para cá, até para poder mostrar para vocês as possibilidades e o que está por vir ainda, né? Existem vários monitoramentos que vão ser executados, e a Fundação Renova, ela, pela transparência, a gente vai fazer tudo por edital de pesquisa, como é o caso da cláusula 65, mas também por concorrência com as empresas e dando oportunidade para empresas locais, que esse é um dos pontos da Fundação Renova, é sempre trabalhar com empresas locais, né? E quando a gente não tem especialidade local, a gente vai ampliando esse leque até chegar em quem vai atender da melhor forma esse programa. Bom, era isso que eu tinha. Muito obrigado.